Bora lá, fiel! Marcelo Paz, diretor executivo de futebol do Corinthians, deu uma declaração bombástica aqui após a demissão do Dorival Júnior como técnico do Corinthians. Falou que até o emocional dos jogadores já estavam sendo abalado e que o Dorival Júnior bateu no teto, não dava mais pra tirar nada dele. E você, tá feliz com a demissão do Dorival Júnior ou não? Gostaria que ele tivesse continuado no comando? A pergunta que não quer calar: quem será o novo técnico do Corinthians? Bora acompanhar tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Boa noite a todos e todas. A gente vem aqui nesse momento fazer uma fala, um pronunciamento, né? O clube já se posicionou oficialmente através de nota, mas a gente vem reiterar e, por respeito a toda a imprensa, torcedores, todo mundo que acompanha, reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. A gente traz uma palavra aqui de agradecimento pelo empenho dele, pelos resultados obtidos com os títulos, né? 2 títulos que ficam marcados na história do clube. Porém, nós entendemos, né, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Foram 9 jogos sem ganhar, é muita coisa para o Corinthians, e queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não conseguia mais atacar como desejávamos, derrotas em casa. Tentamos dar o tempo necessário para as correções serem feitas, teve períodos de treinamentos maiores, data FIFA, eliminação do Paulista. Então a gente buscou dar todo o tempo necessário para que isso se corrigisse e não fosse necessária a mudança. Mas futebol é resultado, os resultados realmente não vieram, 9 jogos é um período longo. Dorival entendeu, conversamos com ele agora, eu e o presidente, pessoalmente ele entendeu, né, a decisão, reconheceu que realmente era um período longo, que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal, já se via uma ansiedade nos jogadores, né, uma ansiedade nas ações em campo, então uma questão mesmo emocional de não conseguir realizar o que se treinava, e decisões precisam ser tomadas com respeito, com maturidade, mas pensando no melhor para o Corinthians. Então é hora de uma retomada, é hora da gente fazer uma mudança, retomar as vitórias, retomar a alegria do torcedor. Eu lembro que quando cheguei aqui, né, no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida gritava: é campeão, né, porque tinha ganhado a Copa do Brasil. Iniciamos bem o ano, o título sobre o Flamengo, que foi muito comemorado, muito exaltado, mas depois disso realmente a coisa não andou como deveria, e a gente tem que ter a atitude, a coragem de mudar a rota, de retomar o caminho das vitórias, que é o que a gente deseja, e ainda com tempo suficiente para os objetivos do clube na temporada, que são objetivos grandes, né, de conquistar título, de dar mais alegria ao torcedor, de terminar o ano bem, e a gente toma esse caminho. Então eu venho aqui fazer essa fala oficial e peço a compreensão de vocês de, nesse momento, não ser uma entrevista coletiva, porque a gente vai iniciar agora o trabalho de procurar um novo treinador, né, que possa, o quanto antes, estar conosco, prepararmos para o jogo já de quinta-feira contra Platense, estar no CT o quanto antes e iniciar o trabalho. Então não adianta eu fazer uma coletiva e não ter resposta para vocês. Então, até por respeito a todo mundo, não seria produtivo, e imediatamente a gente vai iniciar o trabalho, eu e o presidente, para que possamos escolher o novo comando do Corinthians, dar sequência à temporada, agradecendo novamente a Dorival e sua comissão técnica. A conversa foi madura, foi verdadeira, foi transparente, não houve um desgaste maior, mas com convicção. Tinha uma convicção nossa, né, minha e do presidente, que era hora de fazer a mudança. Então, comunicado a saída, término desse ciclo, e vamos trabalhar agora para buscar um novo treinador que possa devolver o melhor futebol ao Corinthians, um time que volte a ganhar jogo, que volte a atacar mais, que volte a finalizar mais em gol, e possa fazer o que o torcedor espera, que é a alegria, que é a vitória, que é a conquista. E é isso, não adianta estender demais para não se tornar repetitivo, e vamos trabalhar agora junto com o presidente para muito em breve anunciar um novo comandante, fazer os contatos, buscar um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem do trabalho da torcida, para que a gente volte a sorrir. Obrigado, executivo de futebol Marcelo Paz. Boa noite.
perguntas, então, porque ele não tem as respostas, né? Falou que precisa encerrar ali o pronunciamento justamente para procurar um novo treinador, mas contou aí então como é que foi e os motivos que fizeram o Corinthians escolher pela demissão do Dorival. Você gostou, Pedro? Claro, objetivo e direto. Achei boa porque nada que a gente já não soubesse. Quando também, quando a gente ouve, não abriu para perguntas, soa como algo não quer ser confrontado, mas ele sentou ali e falou: o papo foi assim, eu e o presidente falamos isso, ele entendeu, 9 jogos sem vitória é muito, o trabalho bateu no teto, não tinha evolução, tem que parar e vamos buscar alguém pro time evoluir. Então, assim, ele respondeu tudo, ele não foi contando historinha de que... Mas aí é o seguinte, quando ele fala isso e demite o técnico, parece que o único responsável é o técnico. Poderiam existir perguntas ali questionando o trabalho da direção, o trabalho da presidência. Um dos problemas do Corinthians nesse momento não é não falar. Marcelo Paz fala até bastante, o Osmar em algum momento é muito pressionado, tem uma pressão interna, seja de grupo, seja de conselho, seja de principal organizador, que está sempre cobrando algo ali de posicionamento. Não vejo como um problema nesse momento. E acho que quando o Jair chamou a atenção aqui, a gente estava ouvindo, quando ele vira e fala, o trabalho bateu no teto, sem minhas palavras. O trabalho bateu no teto, a gente está falando isso aqui, eu acho que 5 minutos antes. Isso. Entendeu? Depois ele fala, o Dorival entendeu, então teve uma conversa, não foi um pedido do Dorival, poderia ter ficado em dúvida na nota oficial. E 9 jogos sem vitória é um período longo. Não tem como falar que é início, é trabalho, isso aqui. Ele falou, tem sim uma importância de sequência de jogos sem vencer, que isso pesa. Para o que tinha ali, acho que agora tem que responder muito mais sobre isso. E vocês, onde é que fica? É a janela, é mercado? Vai chegar gente? Vai chegar reforço? Só treinador? O Tite pode vir? Ia ter esse tipo de pergunta. Ele falou, não tenho que responder agora. Mas não foi que não se explicou nada, soltou-se uma nota e foi-se embora, como acontece muitas vezes em clubes grandes também. A torcida fica aí procurando respostas em guerra de versões. É só que essa história do bater no teto é muito relativa também. Porque quando você coloca na balança, hoje todo treinador de futebol brasileiro que enfrenta maus resultados, você pode dizer, bateu no teto, não vai evoluir mais, porque é crise, é pressão de torcedor. Né? Pois é. É porque geralmente acontece isso, 2, 3 derrotas, às vezes, aí o trabalho do cara curte em 9. Não, mas o ponto é esse. Mas o Roger, ontem o pessoal querendo demitir o Roger nesse jogo, ontem 4, 5 jogos. Pois é, mas há treinadores que conseguem dar a volta por cima, mesmo em cenários muito negativos, porque contam com o respaldo da diretoria. E nesse caso aí, o Marcelo Paz tenta ali, de certa forma, chamar para ele, né? O diretor executivo, é o rosto, mas o grande responsável é o Osmar Stabile. E o Osmar Stabile, o primeiro passo dele foi, Fabinho não é mais o diretor de futebol, ele trouxe para o Corinthians um cara que, é o meu escolhido, o meu executivo, Marcelo Paz. Agora, ele tem a oportunidade de ter o escolhido dele fazendo trabalho de campo, na comissão técnica. E esse é um ponto muito delicado, porque o Marcelo Paz, ele é reconhecido por um bom trabalho no Fortaleza, só que na última temporada, quando resolve abrir mão do trabalho do Vojvoda, as escolhas que vieram foram desastrosas, principalmente a primeira. O Renato Paiva durou 10 jogos no Fortaleza, foi substituído, Martim Palermo entrou ali já no fogo, já não conseguiu. E ainda conseguiu botar o time para vencer alguns jogos importantes. Mas ali acabou perdendo o rebaixamento. Já estava basicamente rebaixado, mas o Palermo ainda conseguiu ali dar pelo menos um respiro. Né? Mas foi muito na conta dessa troca mal sucedida, e agora o Corinthians faz isso no meio de uma temporada com um presidente ansioso por também ter um trabalho autoral, porque o Osmar Stabile chega ao poder de forma acidental. É pelo impeachment do Augusto Melo, ele não foi eleito para isso, mas como o estatuto previa, como vice, ele assumiu a presidência do Corinthians e, de certa forma, há esse desejo, há essa vaidade do presidente colocar sua assinatura num trabalho. Mas daqui para frente, tá muito no colo dele. Agora ele também passa a ser vidraça, ele passa a ser responsável por essas decisões. E é um cenário do Corinthians muito complicado. A gente tem, na semana passada, o diretor financeiro dizendo que não faria o contrato que o Memphis tem com o Corinthians. Então, o que isso pode representar internamente para o Memphis, que tem uma dívida para a própria renovação assumida de mais de 40 milhões de reais com seu principal jogador. Então, o técnico que chegar vai ter de administrar isso em um Memphis que está olhando mais para a Copa do Mundo, e com razão. Tem um clube que não paga em dia, que não honra compromissos. Ele está priorizando a carreira dele, o que é mais importante na visão dele. Com razão. Exato, com razão. Mas o técnico que chegar vai ter de colocar isso na balança. Para o Dorival, ele já sabia que lidava com esse ambiente. O novo treinador
O escolhido vai ter de ser um cara com muito jogo de cintura para aceitar essa situação financeira do Corinthians, razão, também tá? de bastidor. A história de você finge que joga, você finge que paga, finge que joga, eu não gosto disso. Eu entendo que afeta, mas eu acho que o jogador, a partir do momento que ele entra em campo, por respeito à profissão dele, porque, queira ou não, eu sei que a gente fala de colocar comida na mesa para pessoas que ganham um salário como esse, ou com salários como esses, é uma coisa até um pouco estranha. Mas, essencialmente, é o trabalho... Mas é o trabalho dele. Exatamente isso, concordo com você. Trabalho. É o trabalho que paga as contas. No caso, ele entra em campo, ele veste uma camisa a qualquer jogador. Estamos falando do Memphis, vale para qualquer jogador. E se tem dívida é porque ele é pago para isso. Ele veste a camisa, Não abre mão da ele está dívida. representando o cara que está na arquibancada, os milhões que pararam para ver o jogo, e ele tem que resolver isso com a diretoria, ele pode rescindir o contrato, ele pode até chegar publicamente e falar assim, eu não quero jogar porque não estou recebendo, mas a partir do momento que ele pisou em campo, ou no dia a dia de trabalho dele, ele tem que ser a melhor versão profissional possível, e eu entendo que sim, algumas vezes quem não recebe, não consegue, é uma questão humana, normal, mas eu não, assim, se falta empenho do Memphis, eu tô falando Mas que eu não falta. acho que ele finja que joga. Não Eu acho que ele escolhe jogo. Não, mas isso daí Mas o que o Tá bom, ele faz... ele escolhe os jogos ele. mais importantes. Mas Se ele ele continuar é escolhendo os mais ele é importantes, decisivo. pra mim tá bom. Mas Ele é decisivo. visivelmente, Não só ele, pô. Não só ele, o Memphis, exato. mesmo antes de se machucar, ele prioriza muito mais o projeto Copa do que o Corinthians nessa temporada. Temporada Sim. passada entregou muito, foi campeão, fez gol decisivo nesse ano também, porém, a visão do Memphis é, se tiver uma bola dividida, um desgaste, ele vai priorizar a Copa do Mundo que ele quer jogar com a seleção holandesa. Mas isso não é novidade, pô. Mas num outro cenário, num cenário em que a diretoria honra compromissos, paga em dia, o diretor de futebol pode chegar e falar, Memphis, Mas como é que vai cobrar o Memphis? Como é que Exatamente. vai cobrar o Memphis? Vai Não trancar o Memphis numa sala e Quem falar, vai tu cobrar? Mas exatamente. E aí, Hoje, cara, tu não tá, eu tô achando que tu não tá se tratando bem e tal, você não tá se dedicando aqui ao Corinthians, o cara vai... E qual treinador que vai chegar com tamanho suficiente pra cobrá-lo nessa situação, Mas, com gente, 40 milhões de Memphis, dívida? o Memphis se contundiu dando um passe pra um gol. Pois é. Ele não finge que joga. Eu também não acho que ele finja não, cara. Eu também não acho que ele finge, só acho que ele escolhe o jogo que ele Mas vai... aí é igual o time todo. Concordo. É igual o time todo do Corinthians fez do ano E passado. não vai ser outro técnico que vai mudar essa história. Por isso mesmo, Talvez apesar... mudando o esquema, né? Talvez mudando algumas peças, pra mim era... Mas não a posição do Memphis, ele joga na Não, melhor não, o posição pra Memphis ele. é de segundo atacante junto É com o isso. Roberto, isso daí não vai Nem mudar. quando o Memphis está à disposição. Então, Nem e aí... o Memphis está na cabeça Mas até a aí Copa. é o É seguinte, botar ó, o Garro pra voltar a jogar, que nunca mais jogou bola também, né? Sinceramente. desde Garro o final Posição de do André, 2024. como O você André- utiliza o Garro, o que você Exato. pensa pro time para além disso, tudo bem. Então, mas esse novo Posicionamento treinador... do Bidon. Eu tava aqui rapidinho, Fala, desculpa. fala, Eu tava Gerson, anotando fala. aqui, só pra trazer a discussão pra mesa, Aham. tá? Os pontas que o Dorival tinha hoje. O Labiá, Vitinho, Dieguinho e Kaique. Uhum. O meia só tinha o Garro. Um volante com uma característica diferente, vamos botar assim um pouco mais ofensivo, o Carrillo. Aí ele entra em campo com o Ranieri fazendo o terceiro zagueiro, André e Matheus Pereira. O Matheus Pereira baixando e o André de ponta esquerda. O Linga, que tentando ali de segundo atacante ser o cara da correria, e o Bidon. Uhum. De todos esses aqui que eu citei, só, ao meu ver, Yuri Alberto e Matheus Pereira na posição. Porque se Quer você, dizer, do meio pra frente, porque só se dois você for jogadores. parar pra ver, o Linga tava jogando de ponta. Pra mim, Sei. o Linga não vai ser ponta. Aham, Veio o Bidon jogando de meio aberto. também não é. Bidon, pra mim, também joga mais centralizado. Ranieri baixando como terceiro zagueiro já é uma função que ele faz normalmente pra liberar os laterais. Mas é E primeiro o André volante. como ponta esquerda. Então, quer dizer, aí você tá falando do trabalho, É o de Dorival. fato, do Dorival. Ah, o Dorival. Não que assim, não, você vai colocar o Labiá de titular, Então, mas o ele- Vitinho, que a torcida já também Então, não tem muita mas nas paciência. pontas, ele não tinha tantas opções. Então, opção ele tinha, só que não eram opções boas. É que assim, Isso. por exemplo, pra mim o Labiá e o Vitinho são armadores que jogam pelo lado. Exatamente. O Dieguinho, sim, eu concordo o Dieguinho contigo. é ponta atacante da direita. campo, perfeito. Exatamente. Ou seja, não tem atacantes de velocidade pelo lado Não tem, confiáveis. mas isso daí ele já não tinha antes. Mas ao meu ver, por exemplo, em vez de colocar, tá, é uma opinião minha, o André, que é um bom jogador, como um ponta pelo lado esquerdo, ou o Bidon, que também é um ótimo jogador, como ponta pelo lado direito, tentar fazer com que esses dois meninos joguem por dentro, e aí você colocasse um Vitinho, que fosse um armador por fora, ou o Labiá, que é um armador por fora, e o Dieguinho, que é um ponta, alguma opção de velocidade, junto com o Yuri Alberto, que seja o Linga, que entrou como titular hoje, entendeu? Alternasse, fizesse algum desses garotos, um aberto,
né? Um ponto tá aberto, e aí poderia ser o próprio o Linga, ou o Labiá, ou o Vitinho, que são armadores por dentro. Depois acho que vale, inclusive, a gente colocar aquela tela com os números do Dorival, só pra gente fechar aí, né, e passar essa régua na passagem do Dorival pelo Corinthians. Mas é o seguinte, ó, a médio prazo, quer dizer, nem médio prazo é porque é daqui 2 meses, né? O Corinthians provavelmente vai vender um desses destaques. Se não for um, vai ser 2. André e Bidon. André, Bidon e talvez o Yuri. O Yuri também já tem muito tempão que tá nessa conversa de sair, de não sair, né? E também não vai, né? Tá. Bom, mas vai ter ainda a conversa de renovação ou não do Memphis. Seria mais André e Bidon. Isso. Até porque são os mais valiosos. Exato. Agora, a curto prazo, ou seja, para amanhã, nessa semana, ele vai ter... O Corinthians tem estreia na Libertadores e tem o clássico contra o Palmeiras. Isso é maluquice. E se ele perder o clássico contra o Palmeiras, ele pode entrar na zona do rebaixamento. Qual é o jogo mais importante da semana, Birner? O jogo da Libertadores. Mais do que o derby? Assim, eu acho o seguinte, botando os pés no chão e tentando sair do calor dos 9 resultados ruins e da demissão do técnico. O Corinthians, o que eu considero uma temporada boa para o Corinthians? Avançar na recuperação financeira, num projeto capaz de tornar o clube um clube rico, como é o seu potencial econômico, e para competir pelos principais jogadores como Flamengo e Palmeiras, fazer o Campeonato Brasileiro que não leve o torcedor à loucura, meio de tabela, e ter uma boa participação nas Copas. Não é hora de abrir mão da Libertadores. Dessa estreia na Libertadores fora de casa contra o Platense. Não é hora. Mesmo tendo um Palmeiras na volta. Apesar que o Platense vai guerrear, mas o Platense dos times argentinos da Libertadores é o pior de todos. É o mais fraco. É o mais fraco de todos. O Corinthians tem boas condições de passar do grupo. Eu acho que o grupo tem a ver com dinheiro. Se chegar no mata-mata da Libertadores, virou a chavinha. Só que no meio disso, precisa ir recuperando no Campeonato Brasileiro. Aí, meus colegas de imprensa, alguns deles deram assim, estão aqui do seu lado direito, tá? Que foi o seguinte planejamento. Falou assim, mas devia ter colocado o time titular pra jogar contra a Chapecoense e poupado contra o Flamengo, não, porque precisa ser racional. Não, peraí, eu não falei poupar. Misto. Eu falei do... Porque é preciso ter 3 pontos, né? Não. Eu falei que era um absurdo, que era errado você poupar o time numa equipe que você poderia fazer os 3 pontos, que era a Chapecoense fora, e aí contra o Flamengo, que seria um jogo mais difícil, você tem a questão do GPS. E aí sim você, esse cara não tem condição, esse cara tem condição. Porque pra mim, você ter a oportunidade de fazer 3 pontos contra o time que é a Chapecoense, que teoricamente vai lutar pra não cair, é mais fácil do que você fazer 3 pontos contra o Flamengo. Eu concordo com o seu raciocínio frio. Mas não tem como explicar pro torcedor você tirar jogadores do jogo contra o Flamengo em casa ou contra o Palmeiras. Não, eu entendo perfeitamente, eu não tô falando de tirar. O campeonato tem 38 rodadas. Naquela questão eu não tô falando de tirar, eu tava falando de tecnologia. Porque pra mim, assim, contra a Chapecoense não foi questão de tecnologia. Contra a Chapecoense foi escolha. Escolha de deixar os jogadores de fora pra priorizar o jogo contra o Flamengo. Perfeito. Contra o Flamengo seria a tecnologia falando, porque ali pra mim você tinha a possibilidade de fazer 3 pontos contra a Chape. E contra o Flamengo em casa seria mais difícil. Ponto. Só isso. E respondendo a sua pergunta, pra mim o Palmeiras é mais importante? É óbvio. Na minha opinião. Mas por conta da situação na tabela ou pelo derby em si? Se perde pro Platense e ganha pro Palmeiras, se ganha do Platense e perde pro Palmeiras, são um barulho diferente. Exatamente. Com o Palmeiras o barulho é maior. Agora eu tava aqui... Não é? É óbvio que eu acho. Agora, eu tava fazendo... Esse novo treinador que ele tem que dar uma cara nova, mudar, mas falou... Ele não vai dar treino pro time até parada pra Copa. Não tem nenhum, né? Ele não vai dar treino. Um treininho entre cada jogo. Ele tem 16... O jogo contra o Platense ele tem 16 jogos. 16 jogos em 50 dias, 52 dias. Por quê? Esse jogo é onde? Fora. Argentina. Ou seja, o Corinthians já viaja na véspera. O Marcelo Paz até amanhã, o novo treinador não vai dar treino amanhã. Se der com terça é muita sorte, vai dar um treino pra viajar. Aí começou contra o Platense, aquela história, vai estar no banco, não vai estar, ainda não vai viajar, vai conhecer o time na sexta, não sabe? Aí joga quinta, Argentina. Sexta não tem treino. Sábado é véspera de derby. Ô Bruno, vai ser assim até a parada pra Copa. Vai. 16 jogos, uma fase de grupo de Libertadores. Um traiçoeiro mata-mata de Copa do Brasil, independentemente da qualidade do adversário. E um turno de Campeonato Brasileiro para fechar. Esse cara, ele até o final da Copa, assim, da treino, ele já está sob a avaliação. Talvez ele não complete o período de treino da Copa e não chegue a julho. É muito louco. Na parada da Copa, vai cair mais uma vaciada de treinadores no futebol brasileiro. Sem dúvida. Esse técnico que topar a missão de assumir o Corinthians precisa considerar essa hipótese de que pode não durar
até a parada da Copa, que seria o período ideal de fazer ali uma pré-temporada, Um mês, né? de uma pré-temporada de conhecer mais o elenco, os jogadores, tentar reforçar o time, mas pela temporada que o Corinthians faz até aqui, os muitos problemas, o Memphis, eu vejo que é um perfil de treinador Então, aí que eu quero chegar. em que o Corinthians fica muito refém de ser alguém com casca grossa. Porque se você investir num cara como o Vojvoda, por exemplo... Não tem casca grossa. O Marcelo Com todo Paes respeito. conhece muito bem o Vojvoda, sabe da capacidade também não tem dele, essa segurança mas o também. Vojvoda, por exemplo, entraria num trabalho muito parecido com o do Santos. Exato. Em que um clube é refém de caprichos de um jogador, em que um clube tem muita dificuldade financeira para contratar, em que tem problemas de condição física dos atletas. Então, é um trabalho que, de certa forma, para o treinador que chegar, acaba sendo um campo minado. É claro que o Corinthians é muito grande e atrativo, mas ainda assim vai ter de se pensar muito bem no perfil a se contratar de Quando treinador vocês agora. falam sobre casca grossa, eu fico pensando aqui os técnicos que estão, os mais óbvios, que estão no mercado à disposição, até porque o Corinthians não tem dinheiro. Tite, Diniz. Diniz. O que nunca erra, Vojvoda. segundo muita gente, Hernan Quem? Crespo. Como que é isso? Vojvoda, não, tem que é falar, né? Calma, Se era muito bom para um, calma. pode ser muito bom para outro. Ele, né? ele nunca erra? Segundo algumas pessoas, eu nunca ouvi falar que ele Ah, eu errou. nunca ouvi Ele falar. sempre era Calma. vítima de tudo. Algum tem casca grossa desses? Fora o Tite? Cara, mas aí são muitas Não, você precisa questões, colocar né, no cara? papel, olha, eu não saio, independentemente da sequência, eu não saio antes da parada pra Copa, porque não tem como. Ele tem 8 jogos brasileiros, 6 Libertadores e um mata-mata de Copa do Brasil. Copa do Brasil é Ele contra volta o Barra. Barra. Né? Vou lembrar que é 2 contra o jogos. Barra, isso. Gente, como é que eu vou virar aqui e Barra vai que falar, esse ganhou time não agora tá o evoluindo, Catarinense hein? em cima da Esse chave. time não tem a cara do treinador. Ele ainda não conseguiu imprimir o estilo. É muito louco. Até o jogo contra o Palmeiras já não dá treino. Qual que é a enquete aqui? Como é que tá essa O enquete? senhor pode compor. Cara, Deixa eu ver, ó. Pera aí, qual é a melhor opção para o Corinthians? Tite, 33%, Vojvoda, 18%, Diniz, 27% e outro 22%. Esse outro, Mas esse outro tá bem cotado, mas hein? ele tá onde o agora? outro eu vou Cara? falar. O outro pessoal aqui no chat tá inspirado. Já indicaram o Joel Santana, Jürgen Klopp, Guardiola. Se a torcida do Corinthians receberia o Tite. de braços abertos. Receberia mal em princípio. Eu Uma acho boa difícil, entrevista cara. muda isso. 2 Até resultados pelos últimos positivos. trabalhos Mas recentes. Voltou o ídolo. Como Eu gosta sei de que é falar, tem uma idolatria. memória Eu ali. sei que tem a idolatria, mas até pelos trabalhos recentes do Tite. Será? Será que Não, tá então essa é a precisando? dúvida. Sei, futebol ele não é tão... Ué, será? Será? E tem uma bronca porque ele Paulo aceitou Ele rejeitou- para ir pro Flamengo. Ele rejeitou, né? Quando o Corinthians lá, a torcida do Corinthians lá pedia, ele não foi, aí depois ele aceita ir pro Flamengo, não faz um bom trabalho, aí depois agora Tá, o mas último trabalho aí dele quando no a gente Cruzeiro tá também não é cogitando, bom. quando a gente tá cogitando então o Tite é por conta do histórico dele no Corinthians. Não pelos Só trabalhos por conta recentes. disso. Não vai Bruno, ser pelos trabalhos recentes. eu- mas aí a gente tá falando ali dos nomes, né? Mas isso disponíveis. conta também. Claro que conta, mas a gente tá falando dos nomes disponíveis. Por exemplo, pra tenho mim, outra o Vojvoda pergunta não também, tem. Bruno. O Vojvoda, pra mim, não tem bagagem. Tá aí, fiel. Marcelo Paz, então, falou que o Dorival Júnior bateu no teto. Até citou uma questão emocional ali. Antes da gente continuar, por favor, né? Eu sou o Murilo. Se você puder e quiser se inscrever aqui no canal, é um grande prazer ter vocês aqui, beleza? Eu trago notícias com muito comprometimento aí do nosso Coringão. Então, deixa o like, se inscreva aí, isso ajuda demais, tá bom? Então, pessoal, falou que o Dorival Júnior bateu no teto, né? E aí tinha uma questão já emocional dentro de campo, algumas atitudes precipitadas ali dos jogadores que já estava impactando e entenderam que deixar o Dorival dar continuidade aí no trabalho seria muito prejudicial, cara. Eu confesso pra vocês que eu estava torcendo por uma vitória hoje pra dar uma acalmada nos ânimos, porque assim, pessoal, a gente tem 2 competições ainda, né? A Copa do Brasil e a Libertadores, e o Brasileirão, mano, vai ser um Deus nos acuda, né? Infelizmente. E aí, o Dorival Júnior, mano, ele é copeiro, ele vai bem nas Copas, sabe? Então, cara, por que não? Vamos arriscar com o Dorival, o cara já tá aí, já tem 2 canecos nas costas com o Coringão, então, pô, vamos, velho. Que mal tem, né? Então ganhava hoje, né? Dava uma acalmada nos ânimos, mas, cara, não foi assim que aconteceu. Vamos ver agora qual vai ser, né, o próximo nome aí pra assumir o Coringão. Na sua opinião, qual seria o nome ideal, né? Então, cara, o nome todo mundo fala aí, primeiro é o Tite, aí estão falando também do Diniz, eu não sei como, velho, estão falando do Diniz. Tem o Marcelo Gallardo, aquele que treinou o River por muitos anos, né? Ganhou tudo lá, mas também já não vinha bem lá também, né? Mas é um cara que é acostumado à pressão, o salário dele é caro também.
né? Então tem todas essas questões aí, mas acontece que Dorival Júnior não é mais técnico do Corinthians. Tá feliz com isso, fiel torcedor? Você gostou? Você vai dormir mais tranquilo em saber que vai trocar o comando do Timão? Quero saber a sua opinião. Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Então, qualquer novidade que sair do Timão, já sabe, né? Já deixa o canal roxinho aí, bora lá, fiel salvo. Ativa a notificação que eu volto aqui pra atualizar vocês de tudo do Corinthians. Grande prazer ter vocês aqui, apesar dos pesares, né, pessoal? Haverão dias de lutas, dias de glória. Hoje é um dia de luta onde o Coringão perdemos o técnico, mas tem, cara, muita coisa pra acontecer essa semana, já tem derby no próximo final de semana, tudo do Corinthians pra vocês aqui, tá bom? Forte abraço, ótima noite, que Deus abençoe sua vida, sua semana aí, né? E vamos que vamos, e nunca vamos abandonar o Coringão, tá bom? Vai, Corinthians!